E aí eu quero trazer uma palavra aqui para vocês sobre ser apaixonada por Jesus. E se vocês puderem colocar aí, prometo ser rápida. João 1, do 35 ao 37. João 1, do 35 ao 37. Eu queria musiquinha aqui comigo. Não me deixa não. Não me abandonem. Eu ainda estou sendo tratada da rejeição, não estou brincando. João 1, 35 a 37 diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, está mostrando aqui? Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Gente, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é algo. Aqui a gente está falando do momento que João Batista veio antecedendo Cristo. Ele veio para o quê? Mostrar Cristo. Então ele estava ali porque ele tinha discípulos, mas no momento que o Cordeiro aparece, ele diz: esse é o Cordeiro. E naquele momento aqueles discípulos se levantam. E quando eles se levantam, eles passam a seguir Jesus. Sabe por quê? Porque não são os meus discípulos. Não são as suas ovelhas. Não é o meu marido. Não são os meus filhos. É dele. A obra é dele. Quem morreu por você foi ele. Então, líderes, discipuladores, mulheres, esposas, mães, o que você tem em mãos não é teu, é dele. Foi destinado a você cuidar. Foi destinado a você nutrir, ensinar. E talvez vai ser por uma vida, e talvez vai ser por um tempo. E glória a Deus por isso. Porque ninguém pertence a ninguém, a não ser ao Senhor. Quando eu pego essa passagem, uma coisa vai me chamando a atenção. Quando ele fala, olha ali o Cordeiro, eles passam a seguir Jesus. Jesus vai e faz uma pergunta, tá? Do 38 ao 39, se você puder colocar. Ele faz assim: voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, ele perguntou-lhes: o que vocês querem? E isso aqui me chama a atenção, sabe por quê? Porque é a pergunta que Jesus está fazendo para nós. Ei, o que você quer? Deixa eu ir mais. Sabe o que Jesus está dizendo? O que você está buscando? Deixa eu ir mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Qual é a tua paixão? Quem é o amor da tua vida? Jesus está confrontando aqueles homens para entender a verdadeira intenção deles estarem seguindo Jesus. O que move eles? Qual é a paixão? E aí tem um livro muito interessante de James K. Smith, que é o livro, o nome do livro é Você é Aquilo que Você Ama. Olha isso aqui, gente. James escreveu esse livro, já estou até íntima dele, né, gente? James Smith escreveu esse livro porque foi aquela época que surgiu aqueles livros, todo o pensamento sobre os nossos pensamentos controla os nossos comportamentos. E faz muito sentido, eu ensino muito isso. Quando eu mentoria com mulheres, a gente trabalha muito a mudança de mentalidade, de forma de pensar. Porque a gente se comporta conforme o que a gente pensa. Então os nossos comportamentos são afetados pelos nossos pensamentos. A questão é que ele traz algo interessante. Biblicamente, na cosmovisão bíblica, e é isso que ele traz nesse livro, ele diz que o evangelho não vem só para causar uma mudança de pensamento. Quer ver isso? Quem aqui sabe que refrigerante faz mal para a saúde? Levanta a mão. Tá. Agora, quem aqui sabe que faz mal e toma? Quem aqui sabe que açúcar faz mal? Seja onde ele estiver. Tem gente que dá até glória, que é bom, não é, gente? Mas quem aqui come açúcar? Então, peraí, eu começo a entender uma coisa. Não é só o que eu penso. Porque eu já sei. Saber não mudou o meu comportamento. Eu sei que refrigerante faz mal, mas eu continuo tomando refrigerante. Fica aqui comigo, mulheres, que eu quero fazer uma construção aqui com vocês sobre a paixão de Jesus. Então, olha isso aqui. Mais do que isso, o que move e arrasta os nossos comportamentos é aquilo que amamos.
O que governa a nossa vida são os nossos amores. É isso que governa a minha vida e a sua vida. Por isso que Jesus faz essa pergunta. Não é o que eles sabiam, era o que eles queriam. É qual era o amor deles. Ei, o que vocês amam? O que você verdadeiramente busca? O que você verdadeiramente quer? Porque entenda uma coisa, mulher, nós organizamos as nossas vidas pelos nossos amores. A ordem que nós damos para as prioridades da nossa vida é pelo que a gente ama. Puta, mas como é que esse amor foi construindo em mim? Pelas tuas experiências, pelo que você passou. De alguma maneira você passou a amar isso. São as liturgias da nossa vida que vão nos ensinando isso. De alguma maneira isso aconteceu. Então você aprendeu, isso foi construído dentro de você. E aí você foi levantando os teus amores. E aí sabe qual é o problema disso, gente? Olha o que eu vou falar para você, mulher. É que a gente pode estar usando o Senhor para isso. A gente está usando Jesus para ter o que a gente quer. Porque o nosso amor não é Ele, é outra coisa. E Ele passa a ser um meio para atingir o que nós queremos. Quer ver um exemplo disso? Quantas vezes quando a gente está passando por um desafio ou quer uma coisa, a gente levanta a campanha, a gente não para de ir para a igreja, a gente ora de madrugada, a gente jejua. Quando você conseguiu o que você quer, o ritmo espiritual já muda. Você já não ora tanto, você já não busca tanto, você já não lê tanto a palavra. Por quê? Porque eu consegui o que eu queria. Essa é a verdade. E nós temos que encarar. E sabe o que é interessante? Jesus faz. Ele é tão maravilhoso que Ele faz. Porque Ele entende que faz parte das nossas fases. Muitas vezes é o que Ele faz que vai nos atrair para estar com Ele. Então está tudo bem, porque Ele abençoa, porque Ele é abençoador, porque a bênção está nele, porque Ele faz na nossa vida. A questão não é Jesus. A questão é que isso precisa ser uma fase. Mas quanto tempo você já está buscando Ele só pelo que Ele faz? Há quanto tempo você está no Evangelho pelo que Ele faz? Há quanto tempo eu estou no Evangelho só pelo que Ele pode me dar? Só pelo que Ele pode fazer na minha vida. E aí talvez eu busque Jesus, porque meu sonho é ter meu carro. Meu sonho é ter uma conta bancária gorda. O meu sonho é ter uma vida profissional, uma empresa próspera. E aí aos nossos olhos isso parece errado, não é verdade? Meu Deus, como é que quer Jesus para enriquecer? Como é que quer Jesus só porque quer ter dinheiro, só porque quer ter carro, só porque quer ter bens materiais? Não é assim que a gente pensa? Só que talvez você busque Jesus por outro motivo. Você busca Jesus porque você quer um casamento abençoado. Você busca Jesus porque você quer ter os filhos abençoados. Você busca Jesus pelos motivos aparentemente certos. E está tudo bem, não está? Sim. A questão é, continua sendo um ídolo. Eu continuo usando Jesus como um meio e não como um fim. Gente, Jesus não é um Uber. Porque como é que a gente faz quando a gente pega um Uber? Quando a gente pega um Uber, a gente fala para onde a gente quer chegar. Jesus não é o Uber. Ele não é o meio para chegar. Ele precisa ser o fim. Ele precisa ser o encontro principal. E às vezes as nossas motivações são até boas, são até nobres. Mas isso não quer dizer que não continua sendo um ídolo na nossa vida. E que não tem que ser arrancado de nós. Porque enquanto nós tivermos outros amores que não seja Ele, nós não vamos colocá-lo no lugar que só Ele pode ter nas nossas vidas. Isso é se apaixonar por Jesus. Agora, sabe o que é mais interessante? A resposta deles. Sabe qual foi a resposta deles? Eles disseram assim, está no 38, 39 ainda. Eles disseram assim, Rabi, eles responderam, onde estás hospedado? Olha a pergunta de Jesus, o que tu queres? E a resposta dele, onde estás hospedado? Porque eu não quero um carro, eu não quero um casamento abençoado. Eu quero saber aonde tu habitas, porque aonde tu estás eu quero estar. Aonde tu estás é a minha morada, porque eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor.
aonde você mora, porque aonde você estiver, eu estou. Eu não quero que o Senhor pode me dar, porque um Uber te leva para um lugar, mas você está encontrando com o teu noivo. E com o teu noivo você pergunta, aonde você mora? Porque eu quero estar colado com você. Eu quero estar com você. Eu quero você. A nossa resposta tem que ser, eu quero você, Jesus. Eu quero estar contigo. Eu quero me apaixonar por ti todos os dias da minha vida. Aqueles homens, gente, eles caminhavam com João, mas eles esperavam na expectativa da vinda de Jesus. E teve um momento que ele aparece, o cordeiro apareceu. E quando o cordeiro aparece, eles não pensam mais em nada, eles seguem o cordeiro, porque eles viviam na expectativa de ter a presença, na expectativa de morar com ele. Aonde você mora, porque eu quero você. Aonde você mora, Jesus? Mulheres, vamos olhar para dentro de nós. A gente precisa encarar a sinceridade do nosso coração. O que você quer? Verdadeiramente você quer Ele? Ou você está buscando Ele pelo que Ele pode te dar? Eu lembro que quando eu me converti, passou alguns anos, e eu vi aquelas mulheres, gente falando, apaixonada por Jesus, apaixonada por Jesus. E uma vez eu fui para o meu quarto e eu passei a fazer uma oração. Eu falei, Senhor, eu preciso ser sincera contigo, porque Tu já sabe. Eu te amo, eu acho que eu te amo, mas eu não sou caidinha assim como esse povo é, não. Eu quero sentir o que esse povo sente, porque eu não sinto isso. Eu sei quem o Senhor é, eu quero o Evangelho para a minha vida, eu sei que o Senhor tem um ministério para mim, mas eu quero ser apaixonada por Ti, porque eu não era. E a palavra diz que tudo que você pede, Ele te dá. Hoje Ele é o amor da minha vida. Quem sou eu sem Ele? Eu não sou nada sem Jesus. Então nós temos que pedir e clamar. Sabe o que a gente precisa clamar a Ele? Senhor, muda os meus amores. O pastor Hernani Santos, ele diz que para você vencer um amor e trocar um amor, você precisa ter um outro amor. Você só vai vencer o amor pela pornografia quando você amar Jesus mais do que isso. Você só vai vencer o amor que você tem pelo teu marido quando você amar o seu Jesus mais do que você ama o seu marido. E aí você vai ter uma relação saudável, porque senão o teu marido vai ser o centro da tua vida. Você só vai poder ter coisas e viver coisas se você entender que você tem que trocar o amor, porque hoje o que você está amando mais do que Jesus tem que sair da tua vida. Se é dinheiro, se é marido, se é filhos, se é status, não importa o que seja, não sinta vergonha disso. Só queira ir para Deus e abrir seu coração e pedir, muda os meus amores. Clame para Ele mudar o que você ama mais do que Ele, para que Ele se torne o número 1 na sua vida, a sua maior paixão, o seu amor. Só assim a gente tem vida de verdade. Só assim nós temos vida de verdade. É clamar. Guta, como é que eu vou trocar meus amores? Como é que eu vou fazer isso? Gente, nós temos que mudar as liturgias da nossa vida. Mude seus ambientes. Mude as pessoas que andam com você. Mude os lugares que você frequenta. Tudo precisa mudar, tudo precisa ser trocado. Porque se você se alimenta do que é o amor para você, você vai continuar amando aquilo. Mas quando eu passo a me alimentar da palavra, de pessoas que falam de Jesus, de ambientes que vivem os princípios dele, eu me aproximo dele, eu começo a me apaixonar por ele, pelo que vem dele, eu começo a trocar o meu amor. Porque se antes o meu amor era aqui, agora o meu amor é outro. Mas você precisa ter uma decisão. Mude seus ambientes, mude lugares, troque o que for necessário. Mulheres, é intencional. Quando a gente fala paixão, apaixonados por Jesus, ninguém está falando de sentimento. É aí que se confunde muito no Evangelho, porque está se romantizando demais o Evangelho. Gente, o Evangelho não é nada romântico. O Evangelho, gente, é a verdade de Deus para ser vivida. E paixão, se você for estudar a palavra e ver o significado, sabia que muitos dos significados e palavras semelhantes à paixão, sabe quais são? Crucificação,
desejo, flagelo, mania, cruciado. É intencional. Eu entendo que eu preciso de Jesus. Eu entendo e eu quero me apaixonar por Ele. Então, intencionalmente, eu posso não estar sentindo nada, mas eu mudo meus ambientes. Eu começo a mudar o meu alimento, eu passo a me nutrir do que é dele, eu passo a me nutrir de Cristo, para que Ele possa governar e reinar sobre a minha vida. Mulheres, construa uma nova liturgia no seu lar. No seu lar, quem tem que reinar é Jesus. E não espere que seu marido, que alguém faça isso. É você como mulher que vai construir Cristo no seu lar. É você que vai enraizar a obra que é dele no seu lar. Gente, vamos sair das emoções, porque o mundo espiritual não se move por emoções. São princípios. Pedro, durante muito tempo, ele foi aquele apóstolo totalmente o que? Volátil. Uma hora eu te amo e morro por você, outra hora eu te nego. Uma hora eu me lanço no mar por você, outra hora eu afundo. Pedro era volátil, como muitas de nós somos, porque a gente espera sentir. Evangelho não é sentimento. Vida com Deus não é sentimento, gente. Paixão intencional se crucifica. É decisão. É olhar para Jesus e falar: eu decido ser crucificada com Cristo. Eu decido agora viver para Ele. Não é um ato emocional, é um ato do Espírito. Amém? Quem está entendendo isso que eu estou falando? Mulheres, vamos acordar, porque senão a gente vem para a igreja, vem em culto de mulheres e sai daqui e continua da mesma maneira, porque você quer que Deus faça o que você precisa fazer. É você agora se encher e falar: eu tomo uma decisão, eu quero o Senhor para a minha vida, e agora eu vou começar a dar passos na direção do que eu quero para mim. E se eu tiver que sair de um ambiente, eu saio. Se eu tiver que tirar das pessoas, eu tiro. Se eu tiver que mudar meu comportamento e crucificar a minha emoção e a minha vontade, eu crucifico por Ele. Porque eu quero fazer o que o apóstolo Paulo fez. Se hoje eu vivo para Cristo. Eu vivo para Ele. Agora, Guta, por que eu vou fazer tudo isso? Por que eu vou crucificar? Por que eu vou viver para Ele? Por que eu vou ter esse comportamento? Por que eu vou abrir mão de tantas coisas? Por que essa vida com Ele? E aí você tem que lembrar de algo. Você tem que lembrar do Evangelho. Você precisa lembrar que Ele só vai se tornar o amor da tua vida quando você entender que você é o amor da vida dEle. Ele se tornou o amor da minha vida cada vez que a graça dEle foi me alcançando. Porque eu fiquei muito tempo presa na lei, achando que era o que eu fazia que definia o quanto eu ia ser amada. Mas na medida que a graça dEle foi me alcançando, eu fui me libertando. E eu fui entendendo que Ele me ama tanto, que não é pelo que eu faço, é pelo que Ele é. É porque Ele é o amor. E eu sou o amor da vida dEle. E agora eu faço dEle o amor da minha vida. Amém? Deixa eu falar para vocês um pouco de Jesus. Por que se apaixonar por Ele? Esse homem, gente, que estava aqui, Jesus, que veio, Ele era Deus encarnado. Esse homem se esvaziou da sua glória. Eu quero falar para você dele, do meu amor e do seu amor. Esse homem foi rejeitado, esse homem foi humilhado. Esse homem passou por tudo como humano. Ele sofreu morte de cruz. Ele foi no meu lugar e no seu lugar. É muito amor, gente. Existe um mandamento que Jesus deixou, e o primeiro mandamento Ele disse: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O primeiro amor da nossa vida precisa ser o nosso Senhor. Precisa ser o nosso Pai. E para que eu ame o Pai, tudo isso eu faço através do Filho. Aí eu vou mais, eu começo a entender. Peraí, Jeremias 29, 11, 14 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro.
então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o seu coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. São as palavras de Deus na nossa direção, porque Ele é o nosso tesouro. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter. E Mateus 6, 19 e 21 diz que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu quero ir para a palavra com vocês, porque não é Guta que liberta, é a palavra que liberta. Quem vai te fazer amá-lo é Ele, porque foi Ele que fez eu ficar apaixonada por Ele. Ele depositou a vida dele em nós. Tudo passa por Jesus. Tudo passa por Ele. Romanos 5:1, e eu vou fazer uma sequência rápida aqui com vocês. Ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus. Então hoje, eu e você, se aceitamos a Jesus, por causa dele, somos justificados por fé, não por obras. Eu sou salva, eu tenho a vida eterna por causa dele, pelo que ele fez por mim. Então não tem nada a ver comigo. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Então Cristo me salvou, Cristo me justificou, Cristo tirou toda a condenação que existia sobre a minha vida. Romanos 8:15 diz: pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Peraí, Deus mandou o filho dele para morrer por mim. E o filho dele foi ali no tribunal. E sabe o que ele fez? Existia uma condenação sobre a minha vida. Eu não era capaz de cumprir a lei. E nunca serei, porque eu não sou perfeita. Mas ele veio como homem encarnado. Ele morreu por mim. Porque quando ele morreu por mim, o corpo que era para eu ter dado e sido condenado, ele deu no meu lugar. Só que quando ele deu o corpo dele no meu lugar e ele morreu por mim, ele me salvou. Olha aqui, gente. Ele me salvou. Ele me deu vida eterna. Ele me fez filha. Ele me adotou e me fez filha. Filha do Pai. Ele me restituiu de tudo que eu tinha perdido. Ele colocou créditos sobre mim. Ele mudou a minha história. E Ele ainda me deu o Espírito Santo para habitar em mim, para me capacitar, para que eu pudesse vencer. Mulheres, olha o tamanho desse amor. Como eu posso não amar esse Jesus? Por causa dele, hoje, nós temos vida. Por causa dele, hoje, não há condenação sobre nós. Por causa dele, eu sou filha de Deus. Por causa dele, eu me torno herdeira. E todas as bênçãos celestiais estão disponíveis e foram aplicadas, lançadas e derramadas sobre a minha vida. Por causa dele, eu fui perdoada. Por causa dele, eu fui amada. Por causa dele, presta atenção, mulheres, eu fui selada pelo Espírito Santo. E hoje o que habita em mim é o maior poder do mundo. Eu tenho o Espírito Santo habitando na minha vida. Como eu posso não amar um Deus? Como eu posso não amar Jesus? Em João 15 ele diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Tudo que fazemos é por causa dele. E aí eu quero falar para você o que ele é, para nós irmos finalizando. Colossenses 1, 15 e 23 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra,
quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-lo diante deles santos, sem culpa e livres de toda acusação, desde que continue alicerçado e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o meu Jesus. Esse é o seu Senhor. Como viver sem Ele? E aí ele termina falando algo. Tem até uma música cantada sobre esse versículo, que ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa desse amor. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para você. Nada do que você faça ou deixe de fazer diminui o amor de Deus por você. Hoje eu trato muitas mulheres e muitas mulheres estão condicionadas no fazer. Eu preciso fazer para ser amada. Eu preciso fazer para agradar. Eu preciso fazer para ser elogiada. Quantas mulheres estão presas acreditando que o controle é seu, que a manipulação é sua, que você tem que fazer para que alguém possa te amar. Se você fizer mais ou você fizer menos, nada disso muda o amor de Deus por você. Ele não vai nem te amar mais, Ele não vai te amar menos. Ele te ama, porque Ele é o amor. Nada do que você faça, isso é prisão, isso é mentira, isso é religiosidade. Não é porque você ora na madrugada que Deus te ama mais. Você ora na madrugada porque você é tão amada que você escolhe esse horário para estar com Ele. Mas não pode ser, você não pode se achar melhor ou mais amada porque você está na obra, porque você está fazendo isso e aquilo. Não! Ele te amou antes de te formar. Ele te conhece antes do ventre da tua mãe. Se você quer ser restaurada na sua identidade, se você quer ser curada nas suas emoções, se relacione com esse amor. Se torne uma apaixonada por Ele de forma intencional. Acorde, que a primeira coisa que você faça ao acordar é ouvir a voz do teu Senhor, é ler a palavra dEle, é se relacionar com Ele, para que o amor dEle entre na tua vida e te transforme. Para que você seja restaurada na sua identidade como filha. Filha de um Deus que é Pai, que me ama, que te ama. E que por causa desse amor que me alcançou, eu decido viver para Ele. Eu não vivo para Ele por medo. Eu vivo para Ele porque Ele me ama tanto que eu quero amá-lo. E aí eu entendo que eu já não quero mais viver para mim. Que agora eu me torno escrava dEle. Que Ele é o governo da minha vida é dEle. Porque Ele é o meu amor. E a gente vai se tornando parecido com aquilo que a gente ama. E eu vou me tornando parecido. Faço essa velha mulher morrer e eu deixo essa nova mulher nascida nele viver e crescer. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É muito amor, mulheres. É
É muito amor que a gente não tem capacidade de alcançar. É um amor que faz aquele pai, mesmo com um filho rebelde que saiu de casa, quando volta, receber aquele filho de braços abertos, com honra, com uma mesa posta, com o seu melhor. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. E nada do que você faça muda o amor dele por você. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Amém, Jesus. Quem nos separará? Declare a palavra. Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos Declare isso, declare isso. Nada poderá nos separar. Poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes ou altura, nem profundidade, nem que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, poderá nos separar. Senhor, Senhor, aonde você mora? Aonde o Senhor está? Porque é nesse lugar que nós queremos estar. Mulheres, o que você está pedindo para o seu marido de Deus? Que homem você quer que ele se transforme? O que você está pedindo que os seus filhos se transformem? Porque a única coisa que nós temos que pedir ao Senhor é que os nossos maridos, que os nossos filhos, eles sejam apaixonados por Jesus. Nada do que você possa pedir em relação a eles é maior do que isso. E sabe por quê, gente? Olha o que eu quero falar para vocês aqui. As outras coisas, gente, elas não importam. Sabe por quê? Tudo um dia vai passar. Mas Ele não passa. Ele não passa.
É com Ele que nós vamos viver. É para Ele que nós estamos indo. Então nada é mais importante do que Jesus na sua vida. Você pode ter tudo, se você não tem Jesus, você não tem nada. Mas se você tiver Jesus, você pode até aparentemente não ter nada, mas você tem tudo. Como mulheres, sabe o que nós temos que suplicar? Maridos apaixonados por Jesus. Filhos apaixonados por Jesus. Uma igreja apaixonada por Jesus. Você clame de joelho no chão. Clame. Mulheres, a gente tem que aprender a fazer isso aqui, ó. A gente precisa aprender a nos ajoelhar e nos render e falar para Ele: eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero que o Senhor seja o amor da minha vida e que o Senhor vai completando lacunas, vazios que hoje estão na minha alma e que só o Senhor pode preencher. Eu quero o Senhor em primeiro lugar. Eu quero Te amar. Eu quero morar contigo. Eu quero ir aonde o Senhor estiver. Eu quero gastar a minha vida para Ti. A minha vida eu entrego para Ti. As minhas atitudes são para Ti. Porque o Senhor me amou. E porque o Senhor me amou, eu decido Te amar. Porque o Senhor me amou, eu decido entregar a minha vida. E por isso eu sou como uma ovelha que vai no matadouro. Porque já não é mais a guta. É a Tua vontade sobre mim. Porque o Senhor é o meu amor. Clame ao Senhor. Clame até você se tornar essa mulher apaixonada por Ele, rendida por Ele. Que quando você abre os olhos, o primeiro encontro seja com Ele. Que você não durma sem falar com Ele. Que você lavando louça, dirigindo no trabalho aonde você esteja, você está com Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o amor das nossas vidas. Ele é o teu amor. Ele pagou um preço muito alto por você, tamanho é o teu valor. E a única coisa que Ele te pede: me dá a tua vida, me dá o teu coração. Porque Ele vai fazer uma obra linda em você e através de você. E Ele vai mudar a tua história. E quando Ele mudar a tua história, você vai honrar e glorificar o nome dEle. E você vai dizer o que Ele fez na sua vida. O apaixonado, gente, é aquele que permanece. O apaixonado é aquele que sacrifica e permanece até o fim. Não é emoção, é decisão, é escolha diária por amor. E eu decido gastar a minha vida para Ele. E se você hoje decide ser uma mulher apaixonada por Ele, não por palavras, não por emoções, não porque quando o Evangelho está te servindo, mas se você decide ser apaixonada por Ele porque você entendeu que Ele te ama e você decide amá-lo, eu quero pedir que você fique de pé. Eu quero pedir que você fique de pé no seu lugar. E você vai entregar a tua vida, o teu coração ao Senhor. Entrega a tua vida, o teu coração ao Senhor. Obrigada, gente. Deixa o meu sapatinho, pode deixar. Tá. Entrega a tua vida para Ele, entrega o teu coração, porque Ele quer o teu coração. Ele quer ser o teu amor, o teu único e verdadeiro amor. Então eu quero que você pegue esse balão. Quem está com balões? Sacode esse balão aí, mulherada. Olha que coisa linda. Nós estamos fechando o ano de 2004. Não deixe esse ano passar sem que ele seja declarado por você como teu amor, sem que você entregue o teu coração para Ele. Então eu quero pedir que você pegue esse balão. Imagina que ele é o teu coração. Pega ele aqui, imagina que ele é o teu coração. Ora para o Senhor agora. Ora para Ele. Faz uma oração sincera e verdadeira. Entrega o teu coração agora para Ele. Entrega para Jesus tudo que você tem, tudo que você é. Fala para Ele: governa sobre a minha vida. Eu te entrego o meu coração, Senhor.
Eu te entrego tudo que eu tenho, eu te entrego tudo que eu sou. Eu quero me tornar uma mulher apaixonada por Ti. Governa a minha mente, governa o meu coração. Entra na minha casa, entra na minha família. Muda quem eu sou. Muda minhas motivações, muda os meus amores. Me transforma. Me transforma numa mulher apaixonada e sedenta por Ti. Ora para Ele. Eu quero que você pegue esse coração agora. E você vai falar assim, você vai pegar esse coração, pega nas tuas mãos. E você vai falar assim: Senhor Jesus, hoje, dia 2 de dezembro de 2024, eu entrego o meu coração ao Senhor. Levanta esse coração, entrega para Ele. Declara: eu entrego o meu coração ao Senhor. Ele é teu. O meu coração é teu. Tu és o meu tesouro. E hoje eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. Recebe o meu coração, Jesus. Recebe o meu coração. Você vai pegar esse coração e nós vamos fazer juntas, ok? Nós vamos fazer juntas. Nós vamos no 3 lançar esse coração pro alto, dizendo: ó, Senhor, porque a gente entrega, mas tá segurando, né? Eu entrego, mas vem aqui, volta aqui. Então você vai entregar e você vai lançar. Lança ele para lugares altos, para lugares longe. Porque agora não é mais você, é Cristo em você. É Cristo em você. Ele é o teu amor. Ele é o teu amor, amém?